Nessa aula nós vamos falar um pouco para vocês a respeito de circuitos pneumáticos e suas aplicações. Esse é o programa da nossa aula. Inicialmente nós vamos ver os conceitos gerais de projeto, a sequência de trabalho, simbologia, os exemplos e fazer talvez uma atividade de sedimentação do conhecimento. Aqui eu coloquei algumas imagens para vocês de plantas industriais, né, onde a pneumática é largamente empregada. Todo projeto vem ao encontro de uma necessidade. A sequência para desenvolver uma operação lógica sempre deverá seguir critérios e metodologias de trabalho. Essa metodologia de trabalho ela é normalizada, significa que nós temos que seguir um padrão para se chegar ao objetivo inicial que nós queremos. No caso de desenvolvimento de soluções, o sistema intuitivo é o mais utilizado atualmente. Por quê? Permite que a gente insira uma série de condições de contorno e assim consiga obter um melhor resultado em função da sua necessidade. A melhor solução é a mais simples e eficiente, sempre isso. A gente sempre temos que nos pautar por soluções simples e que cheguem a um resultado satisfatório. A segurança e o cuidado ambiental são os primeiros pontos a serem observados. Então, todas as vezes que nós vamos desenvolver um sistema, nós temos que ter em mente, primeiro, a segurança do operador e dos operadores e das pessoas ao redor, e também preservando a questão ambiental. Nesse exemplo de circuito, nós vamos desenvolver uma solução no qual nós vamos ter a necessidade de desenvolver uma solução para fixar essa peça na nossa furadeira. Hoje essa fixação ela é feita manualmente, o que demanda tempo e reduz a produtividade do nosso sistema produtivo. Então o objetivo é desenvolver uma solução para que não haja necessidade de operação manual, de fixação manual por parte do operador. Então, o primeiro passo para a gente desenvolver essa solução, nós vamos fazer o quê? O primeiro passo será desenvolvermos o dimensionamento do atuador para atender essa demanda. Segundo passo, verificar as necessidades de segurança que envolvem esse processo. Terceiro passo, nós vamos colocar um atuador de duplação para garantir o comando tanto no retorno quanto no avanço. E devemos solucionar isso através de uma válvula duplamente pilotada de comando, tanto para o avanço quanto para o retorno. Então, as normas que nós seguimos, né, a sequência normalizada é muito simples. Primeiro, nós vamos posicionar o nosso atuador ou atuadores. Segundo ponto, nós vamos posicionar a nossa válvula de controle dimensional. No caso, uma válvula de 5 vias, 2 posições. Lembrando que o nosso atuador é um atuador de dupla ação. Terceiro passo, posicionar os elementos de sinais, né, como botões de comando, botões que vão gerar sinais, né, de emergência, por exemplo, para que nós possamos controlar o nosso sistema. No quarto passo, nós vamos posicionar os elementos lógicos ou os elementos de sequência, que vão garantir para nós a sequência de funcionamento do sistema.
No quinto passo, posicionar os elementos auxiliares e controle de fluxo. Para que nós temos que usar isso aqui? Para conseguir controlar a velocidade do nosso atuador. No sexto passo, fazer a interligação dos elementos e, finalmente, verificar funcionamento e as condições de contorno. Feito isso, nós temos aqui o nosso circuito, tá? Então, como eu falei para vocês, primeiro passo nós vamos fazer o quê? Nós vamos posicionar o nosso atuador. Então, isso aqui é o nosso primeiro passo. Segundo passo, nós vamos colocar o quê? Nós vamos posicionar a nossa válvula de comando, nossa válvula direcional. Terceiro passo, nós vamos colocar os elementos de comando, certo? Que são esses elementos que vão gerar o nosso comando de sinais. Passo seguinte, isso aqui então é o nosso terceiro passo. No passo seguinte, nós vamos colocar o elemento lógico, né? Esse elemento lógico é o elemento OU. Ele que vai garantir para nós a opção de acionar através desse comando ou desse aqui. E só lembrando, isso aqui é a unidade de conservação. E finalmente nós colocaremos as nossas válvulas de controle de fluxo, que servem para controlar a velocidade do nosso atuador. Então, esse aqui seria o nosso quinto passo. Quarto passo. Ok? Se nós simulássemos o nosso circuito no software chamado FluidSim, nós teríamos essa configuração aqui do nosso sistema. Então, nesse primeiro ponto, né, nesse primeiro estágio aqui, lembrando que sempre nós desenhamos, né, o nosso circuito em condição de repouso, sempre. Então, nesse primeiro ponto aqui, a hora que a gente acionar esse botão, ele vai comutar essa válvula e vai fazer com que o cilindro avance. Será o que nós vamos ver na sequência. Então, aqui, olha, nós acionamos. Houve uma comutação dessa válvula aqui, e o nosso cilindro avançou. Acionando, né, novamente esse botão de retorno, ele vai gerar um sinal, vai mandar essa válvula retornar e vai fazer com que o nosso cilindro retorne à sua posição inicial. Ok, pessoal? Essa foi uma ideia inicial do nosso circuito pneumático. Como que nós vamos elaborar as soluções que necessitamos. Obrigado.